Está no ar mais um Band Eleições, dando sequência a entrevistas com pré-candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E hoje recebendo aqui conosco Rodrigo Neves, do PDT. Olá, candidato. Olá, o prazer estar com vocês e todos que vão nos assistir aqui na Band. E para tocar essa entrevista do lado de cá, estamos mais uma vez em dupla. Ao meu lado, Fernando Davi. Eu estou aqui com a Mariana Procópio, nessa nossa missão, do Grupo Bandeirantes, de antecipar para você, eleitor, esse debate de ideias, esse debate de propostas com os principais pré-candidatos ao governo do Estado. Candidato Rodrigo Neves, obrigado pela sua presença. Eu quero começar com o senhor, abordando um assunto que talvez seja o mais sensível para o morador do Rio de Janeiro, que é a segurança pública. Recentemente, a gente divulgou aqui na Band uma pesquisa que mostra que 52% dos fluminenses são contra aquela determinação do Supremo Tribunal Federal que limitou as operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro a casos excepcionais, sem especificar exatamente quais seriam esses casos excepcionais. 36% disseram que são a favor. Os outros não souberam ou não responderam. Quer dizer, 52 contra 36. Quero bem diretamente perguntar ao senhor qual é a sua opinião e como aconteceria o enfrentamento ao tráfico num eventual mandato do senhor. Olha, a violência urbana é um dos principais problemas do Brasil e da América Latina, que é uma das regiões mais violentas do mundo. E o Rio de Janeiro sofre com a violência crônica, a insegurança pública. Isso se deve a um conjunto de fatores. E nós não vamos, evidentemente, resolver os problemas da violência urbana apenas com a ação de polícia. Então, nós fizemos em Niterói, com base nas melhores experiências internacionais, como Medellín, como Nova York, um plano de segurança pública. Quando eu assumi em 2013, as pessoas estavam sendo assaltadas em plena praia de fuzil. Havia tido aquele processo de migração dos criminosos em função da implantação das UPPs no Rio, sem um planejamento da região metropolitana. E nós colocamos em prática, então, esse investimento. Eu fui o prefeito que mais investiu em segurança pública no Brasil nos últimos 8 anos. Nós investimos e criamos um centro de inteligência, monitoramento e integração das forças de segurança. Hoje, todas as entradas e regiões da cidade têm monitoramento com inteligência artificial, que identifica, por exemplo, a entrada de carros roubados na cidade. Nós fizemos um investimento muito forte no policiamento de proximidade, com um programa que nós criamos em 2017, que depois virou uma referência boa para o Estado, que foi o Niterói Presente, com muito apoio às polícias, seja a Polícia Civil, a Polícia Militar. Fizemos um planejamento integrado do policiamento com a ideia do hotspot, do Compstat de Nova York, que é uma polícia que trabalha com inteligência, com planejamento e que seja uma polícia proativa, não a polícia reativa. Nós não podemos achar que é normal uma ação da polícia, como por exemplo a do Jacarezinho e agora recentemente ali na Vila Cruzeiro, ter um saldo de dezenas de pessoas mortas, algumas que não tinham envolvimento com crime, inclusive policiais. Ou seja, nós não vamos resolver o problema da violência e da insegurança do Rio dessa forma. Agora, eu acredito, tem conserto, tem solução. Depois de 8 anos, eu reduzi em 80% os índices de criminalidade em Niterói. Roubo de rua, roubo de carga, letalidade, roubo de veículo. Agora, nós precisamos também ter aquilo que não tem no Estado. Nós precisamos investir na prevenção. Então, eu reabri os CIEPs, que foram idealizados pelo Darcy Ribeiro e que estavam completamente abandonados pelo Estado. Eu retomei os investimentos em ensino técnico profissionalizante e uma coisa que também é muito importante, o investimento de cultura associado à educação no território. Uma criança que impunha um instrumento musical jamais, dificilmente, vai empunhar uma arma na vida, porque a educação e a cultura transformam a vida das pessoas. E é por isso que Niterói, hoje, é a única cidade que não tem milícia dominando territórios, diferente do que acontece na Baixada, o que acontece no Rio e em São Gonçalo, infelizmente. Então, o Rio hoje não tem política de segurança. O governo Witzel, Cláudio Castro, acabaram com a Secretaria de Segurança. Você não tem uma agência que faz a interface com a Polícia Federal e as Forças Armadas, por exemplo.
O Rio não produz armas nem drogas. É evidente que a gente precisa de uma agência, né, uma secretaria preservando a autonomia administrativa financeira da Polícia Civil e da Polícia Militar. E que faça também a relação com o poder público local, municipal. Todas as experiências internacionais que deram certo, né, de segurança pública tiveram um protagonismo e a participação forte do poder público municipal. Aí o Estado faz um programa eleitoreiro chamado Cidade Integrada e a Prefeitura do Rio sequer foi comunicada do programa. Então, eu penso que é possível superar, né, com planejamento, com apoio às polícias e fazer um enfrentamento ao crime organizado, agora não repetir essas tragédias de chacinas que a gente tem visto nas comunidades. O Estado está absolutamente ausente das comunidades, né? Falta água, esgoto, emprego e renda, educação e saúde, e faz essas políticas dentro das favelas que, na verdade, aterrorizam a população de bem, que é a grande maioria da população que vive nas favelas. Então, as operações nos modos como existem hoje, pelo que o senhor está falando, se eleito, não ocorreriam. Por exemplo, a DPF das favelas que o Fernando citou, que é essa ação que culminou nessa decisão do Supremo Tribunal Federal que restringe as operações. Se eleito, por exemplo, o senhor não questionaria essa decisão também? Na verdade, essa decisão tem a ver com a judicialização das ações executivas e com a omissão do Estado. Como o governo do Estado não tem política de segurança, não tem estratégia, né, o sistema de justiça acabou tomando uma decisão que muitas das vezes desconhece também a realidade do território. Então, no meu governo isso não vai acontecer, porque nós vamos ter política de segurança e de maneira gradual, como eu fiz em Niterói, de maneira consistente, nós vamos reduzir os índices de criminalidade no Rio. Agora, o desafio do Rio no campo da segurança, ele é muito mais complexo. Por quê? Porque nós temos hoje quase 70% da força de trabalho do Rio ou desempregado ou na informalidade. Se nós não melhorarmos as condições de vida dessa população, sobretudo a população que vive nas favelas, nas comunidades, nós não vamos resolver o problema da segurança apenas com polícia. Então, nós precisamos investir na polícia, como eu fiz em Niterói, mesmo não sendo atribuição do prefeito. Eu apoiei muito as polícias, mas nós precisamos resolver, né, aquilo que é a causa da crise do Rio. Nós não podemos confundir as consequências com as causas. A milícia, por exemplo, é um problema gravíssimo e nós enfrentamos em Niterói as milícias. Eu fui ameaçado várias vezes pelas milícias em Niterói. Não deixamos eles entrarem em Niterói. Agora, como eu digo, as milícias são um sintoma e uma consequência dessa crise e desorganização econômica, urbana, social do Rio nos últimos 30 anos. Mas o tráfico de drogas é um problema em Niterói, assim como no Rio de Janeiro, não só em Niterói, em toda a região metropolitana. Só para o último assunto da questão da segurança, até conversando com moradores de Niterói, você falou que vocês lançaram um programa de Niterói Presente, que depois foi replicado aqui em 2017, mas no ano passado esse programa saiu das mãos do município e passou para as mãos do Estado. E pelo que eu entendi, isso uma decisão contrária ao município. O senhor não é mais... A gente está perguntando de Niterói, mas só para deixar claro para as pessoas que estão em casa, Rodrigo Neves foi prefeito 2 vezes, a maioria das pessoas sabe disso, e elegeu o sucessor. Portanto, quando a gente pergunta de Niterói, ainda que o senhor não esteja no cargo, de alguma forma, o senhor ainda, eu acredito que esteja participando da administração, até porque o atual prefeito de Niterói é meu vice, seu né? prefeito, é seu vice. Com relação ao Niterói Presente, no ano passado o governo do Estado retomou dizendo que a polícia era uma atribuição do Estado, a segurança é uma atribuição do Estado. O senhor acha que teve algum cunho político nessa decisão? Olha, eu não tenho dúvida. Reduziram os efetivos da polícia em Niterói, reduziram o programa e a ostensividade da polícia e é lamentável que isso tenha acontecido, é uma atitude pequena, apequenada por parte do atual governador, que era vice do juiz Witzel, o atual governador Castro. É lamentável, isso piorou a sensação de segurança em Niterói, mas é uma medida politiqueira apequenada. Na verdade, Niterói assumiu o restaurante popular que o Estado fechou e está até hoje a prefeitura mantendo o restaurante popular. A biblioteca parque da cidade
a Prefeitura de Niterói teve que assumir, porque o Estado fechou, e fizeram isso agora com o Niterói presente. Mas o povo de Niterói vai dar a resposta nas urnas, porque não se trata segurança pública e a população de maneira tão leviana e irresponsável. Pré-candidato Rodrigo Neves, quero mudar agora um pouco de assunto e falar de combate à corrupção, que também é outro assunto muito sensível. Em 2018, o senhor acabou preso em um desdobramento da Lava Jato, acusado de receber propina de empresários de ônibus em troca de vantagens indevidas. Foi solto, 3 meses depois, a Justiça entendeu que não havia elementos naquela investigação para mantê-lo preso naquela ocasião. Em 2020, o senhor voltou a ser alvo de uma operação. Naquela ocasião, a suspeita é que tivesse acontecido superfaturamento em contratos numa obra pública, se eu não me engano, na construção de um corredor de ônibus e também um contrato de publicidade, um superfaturamento na casa de 34 milhões de reais. Como é que o senhor explica essa situação para o eleitor, né? O senhor teme que essas acusações possam fragilizar a sua campanha, de alguma forma serem aproveitadas pelos seus adversários? Olha, para quem quiser tomar conhecimento mais detalhado do assunto, tem um livro editado por 2 jornalistas respeitados do Rio, chamado Golpe Derrotado. Na verdade, eu fui vítima de uma grande armação. Na verdade, a gente acompanhou isso, infelizmente, no Brasil recente. Isso aconteceu em alguns casos, não na maioria, mas em alguns casos, através de uma falsa delação. Se tentou um impeachment e novas eleições em Niterói em 2018, porque eu não tinha visto, o meu vice tinha assumido o mandato de deputado, então se eu sofresse um impeachment, teria novas eleições, né? Então, o que aconteceu ali foi isso, uma falsa delação, que uma pessoa que não tinha atividade em Niterói comentou de ouvir dizer, e depois do sequestro que eu sofri, em 10 de dezembro de 2018, a palavra é essa. A prisão se porque eu sequer fui ouvido, vocês imaginam. Nem nas piores ditaduras, onde não existe o Estado Democrático de Direito, uma pessoa é detida sem sequer ser ouvida. Eu nunca fui ouvido até hoje. Até hoje. E não é à toa que o tribunal, o colegiado, na primeira reunião, poucas semanas depois, por 6-1, reverteu aquela decisão monocrática e eu voltei para o cargo de prefeito. E o próprio Ministério Público, através de um procurador que fez aquela ação, depois pediu a extinção do processo por falta de provas. Então, eu retornei algumas semanas depois e terminei o meu mandato com quase 90% de aprovação. O meu vice-prefeito eleito no primeiro turno por 62% a 9%. Agora, o trabalho, a gestão fala por nós. Eu peguei a prefeitura com R$1 bilhão de dívida, paguei R$1 bilhão de dívidas atualizadas e deixei R$2 bilhões em caixa. Niterói evoluiu do 58º para o primeiro lugar em gestão fiscal. Niterói foi a única cidade no estado a criar lei de acesso às informações, portal de transparência. Foi a única cidade a criar um conjunto de medidas de integridade nos meus 8 anos de governo. Como, por exemplo, todos os gestores tinham que abrir o seu sigilo fiscal a assumirem cargos na administração e, por isso, Niterói foi o primeiro lugar, durante toda a minha administração, no ranking de transparência do Ministério Público Federal e da CGU, que são instituições independentes. Então, minha vida é limpa, né, é simples, quebraram todos os meus sigilos da minha família. Eu sou casado com uma professora, irmão de professores. O que aconteceu foi uma armação, né, e a partir de uma falsa delação de um empresário, que aconteceu em várias situações, e isso foi esclarecido e a população percebeu. E a outra investigação? Ainda há um processo em curso no Tribunal de Justiça. O fato que eu digo, infelizmente, é que aconteceu, em alguns casos, né, a utilização de parcela do sistema de justiça para a disputa política e de vaidade. E isso foi muito ruim para a própria justiça e para a causa do combate à corrupção. Mas ainda há um processo em curso com relação a obras da Transoceânica no Tribunal de Justiça. Diferente do governador e de outras situações que nós sabemos existem no país, depois de 8 anos como prefeito, eu não sou réu em nenhum processo de improbidade administrativa. Todas as contas da prefeitura foram aprovadas pelos órgãos de controle não tem muito menos qualquer tipo de condenação em primeira, segunda
ou seja, ter uma vida limpa. Agora, quem está na vida pública tem que prestar informações, esclarecimentos, né? Quem não deve, não teme, e é isso. Né? A minha vida é uma vida limpa e transparente, e não é à toa que eu saí com quase 90% de aprovação popular. E só para esclarecer, portanto, esse processo que ainda corre na Justiça, se não me engano, da Transoceânica, que fala que houve superfaturamento, aumento de 34 milhões de reais. O que você tem a dizer, só para deixar claro esse tema? Ali, a própria Justiça não aceitou a denúncia. Então, agora, é isso. Você, quando está na vida pública, administrando, você contraria interesses muito poderosos. E a gente sabe que, infelizmente, esses interesses, muitas vezes, se organizam, se articulam. Agora, daí a importância do Estado Democrático de Direito, onde as pessoas têm a obrigação de prestar esclarecimentos e, através do devido processo legal, ter a possibilidade de se esclarecer e, a partir dos esclarecimentos, elas serem julgadas. No meu caso, como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de condenação, não sou réu em nenhum processo de improbidade, enfim, todas as contas aprovadas, e isso é fundamental, evidentemente, para quem quer exercer uma função pública. A gente segue agora para um breve intervalo e daqui a pouco está de volta com o Band Eleições, entrevistando hoje Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. Band Eleições está de volta, eu estou ao lado aqui da Mariana Procópio e hoje a gente está entrevistando o pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo PDT, o Rodrigo Neves. E, Rodrigo, eu queria começar esse bloco agora falando sobre alianças, sobre política, porque tem muitos analistas que entendem que a eleição para o Palácio Guanabara ela vai ser uma espécie de reflexo da eleição nacional, né? Muita gente que entende que vai ser uma eleição também polarizada entre o candidato apoiado pelo atual presidente Bolsonaro e o candidato do ex-presidente Lula, né? No caso, o Cláudio Castro e o Marcelo Freixo. Tem muita gente, inclusive, que gosta do senhor, que comenta com a gente que já admite fazer o voto útil, né? O chamado voto útil, no primeiro turno. Como que o senhor pretende romper, né, essa situação e falar, né, e atrair esse eleitor? Olha, primeiro é fazer pouco caso da inteligência do povo do Rio de Janeiro. É evidente que o Rio tem uma tradição, o Rio é um estado que é uma caixa de ressonância, e tem um povo esclarecido. E o Rio tem problemas seríssimos no Estado, que precisam ser debatidos e resolvidos a partir do debate dos problemas do Rio de Janeiro. Então, o governador não pode ser nem capacho, nem inimigo de ninguém, muito menos do presidente da República. Então, eu acredito que no debate do Rio de Janeiro vai ficar muito clara a diferença de projeto, né, de trajetória, de realizações entre os candidatos. Eu penso que o Rio de Janeiro tem uma situação gravíssima. Nos últimos 20 anos, 25 anos, nós perdemos 35% de presença no PIB brasileiro. É a maior perda proporcional de um estado na produção de riquezas do Brasil. Nós éramos o segundo estado em empregos na indústria, hoje somos o sétimo. Em 2010, nós tínhamos 500 mil famílias na extrema pobreza no Rio de Janeiro. Você sabe quantas famílias hoje estão na extrema pobreza no Rio? 1.400.000 famílias. Mais do que dobrou a situação da pobreza extrema. Estou falando miséria. Gente, são pessoas que estão na situação de uma renda mensal de menos de R$110 por pessoa na família. É isso que a gente está vendo nas ruas, o aumento da população de rua e o desespero das pessoas dentro das comunidades, dentro das favelas, no subúrbio, na Zona Oeste, na Baixada, em São Gonçalo. Nós temos 1.400.000 famílias de compatriotas, de conterrâneos nossos, sofrendo na indigência, na miséria. Então, a situação do Rio é muito grave e é o que eu tenho falado. O Rio precisa de um projeto de desenvolvimento, com boa gestão, com compromisso com o povo. E é esse o debate da eleição, não é? Esse é o debate da eleição. Eu penso que o Rio de Janeiro, nessa eleição, tem que refletir que não dá para arriscar. Não é? Então, eu acredito que vai ter o voto útil, sim, na minha candidatura, porque a minha candidatura é a única capaz de derrotar o desgoverno do senhor Cláudio Castro no segundo turno. O Freixo, a quem eu respeito como um bom parlamentar, o Freixo tem um perfil legislativo,
nunca exerceu função no executivo, seja no executivo municipal, estadual, federal, nunca administrou nada na vida, como que você vai colocar uma pessoa que não tem qualquer tipo de experiência na gestão pública para dar conta do desafio, né, do maior desafio de gestão e governança dos 27 estados da federação, que é o estado do Rio de Janeiro. Então, acredito realmente que vai ter um voto útil, sim, na nossa candidatura, porque o Freixo perdeu para o Crivella na cidade do Rio de Janeiro. Então, imagina, né, quem quer, evidentemente, derrotar e superar esse desgoverno do Cláudio Castro, evidentemente tem na nossa pré-candidatura uma opção viável, né, testada e aprovada na governança. Qual que é o impacto que a negociação, essa costura que está acontecendo agora em todos os partidos para fechar a chapa, para atrair o vice, escolher o candidato do Senado, tem nesse conhecimento do eleitor para inflar a sua candidatura? E em que medida a vinda também do prefeito Eduardo Paes como um aliado, que também está sendo disputado por Marcelo Freixo, pode ajudar nisso? Isso ainda é uma possibilidade ou já foi descartada? É o que eu estava falando, diferente da eleição nacional, onde na espontânea, 75% das pessoas na espontânea já tem candidato, né? Seja o Lula, o Bolsonaro ou o próprio Ciro, e, portanto, a eleição está mais consolidada. No estado do Rio é o oposto. Mais de 75% da população, na pesquisa espontânea, não tem candidato. Isso o Freixo sendo conhecido por 100% das pessoas, já está em pré-campanha há 1 ano, e não tem 3% na espontânea. E o vice do Witzel, né, o Cláudio Castro, já há 4 anos como vice-governador, e o governador também não sai de 3%, 4%. Então, eu tenho um índice ainda de desconhecimento elevado, aonde eu sou conhecido, mais conhecido naquela região de São Gonçalo, Niterói. Se a eleição fosse hoje, nós venceríamos no primeiro turno, né? Eu tenho mais de 60% de intenção, quer dizer, quem conhece o nosso trabalho, quem conhece o Rodrigo Neves, vota no Rodrigo Neves. Agora, eu acredito que nós vamos, no debate, ampliar esse índice de conhecimento. Eu tenho a menor rejeição, né, disparado, e rejeição não é um problema de conhecimento. Por exemplo, naquela região onde eu sou bem conhecido, eu tenho 1/3 da rejeição, 1/3 do Cláudio Castro e do Freixo. Então, não tem a ver com o índice de conhecimento. Então, eu acredito que as alianças são importantes. Claro que o principal diálogo é com a sociedade, é com o povo. Agora, as alianças são importantes e nós estamos fazendo um diálogo com 6 partidos do campo democrático e construindo um programa de governo que é o principal, um programa de governo que seja capaz de resolver a crise do Rio e devolver esperança às pessoas e uma vida digna ao carioca e ao fluminense. Em 2015, o senhor saiu do PT dizendo que se sentia desconfortável com o que estava sendo divulgado na época, era o auge da Operação Lava Jato. E, recentemente, o senhor disse que discordava de algumas críticas do Ciro Gomes, o candidato a presidente pelo seu partido, que disse, entre outras coisas, que o Lula se lambuzou com o poder. O senhor não teme, dessa forma, acabar sem os votos dos eleitores do Ciro e sem os votos dos eleitores do Lula? Olha, o eleitor vai votar no governador que ele avaliar que tem capacidade de resolver os problemas concretos do Rio. O emprego e a renda caíram e o custo de vida aumentou muito no Rio de Janeiro. Nós temos quase 70% da força de trabalho do Rio ou desempregada ou na informalidade. São os meninos que estão aí no aplicativo levando a comida para as pessoas em casa, através de um aplicativo, sem saber se vão almoçar ou jantar naquele dia, sem saber se vão ter um salário, sem ter 13º, numa condição extremamente precária. Essa é a realidade da imensa maioria do povo do Rio de Janeiro, né, que está sofrendo com colapso no sistema de transporte. O sistema de barcas transportava 150 mil pessoas por dia, hoje está transportando 15 mil pessoas por dia. O sistema de trens está em colapso, destruído. Ou seja, o trabalhador da Baixada, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, meus amigos, vocês não fazem ideia, as pessoas estão sofrendo dentro do trem, nas estações, porque o trem não chega. Então, é uma condição absolutamente dramática. Você sabe que o Rio tinha um PDTU, o Plano Diretor de Transporte Urbano, de 2014,
que previa em 2021 a entrega, o início de 19 projetos para melhorar o transporte, para ampliar a capacidade do transporte público. Você sabe quantos projetos foram iniciados ou entregues pelo Cláudio Castro e o Witzel nesses 4 anos? Dos 19 do PDT? Nenhum. Então não se fez nada, ao contrário. O sistema de transporte, trem, barca, metrô e ônibus, completamente colapsados. O Rio é o 25º estado no Enem, quer dizer, tem um dos piores índices no ensino médio, que é a responsabilidade do Estado, uma das 3 maiores defasagens, idade séria, e que se agravou na pandemia, porque os filhos dos pobres não tiveram acesso à internet, então a desigualdade educacional, que já era grande, se ampliou, e nós precisamos resolver essa situação, né? Gerar emprego e renda, por isso que minha prioridade é criar frentes de trabalho, renda e emprego, né, para o trabalhador do Rio de Janeiro. A gente precisa investir em educação, resgatando as ideias de Brizola e Darcy Ribeiro no que diz respeito à educação em tempo integral. Não há solução para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a sociedade, que não seja um investimento pesado em educação, para que a gente reduza as desigualdades e amplie as oportunidades, sobretudo da população mais humilde, mais pobre, para entrar na universidade, para ter um ensino técnico profissionalizante, para ter uma oportunidade na vida. E é isso que eu vou fazer no estado do Rio de Janeiro, porque, como eu disse, eu nos últimos meses tenho reunido com os melhores especialistas do Rio, conversado com o povo, e nós estruturamos um programa que, como eu tenho dito, é um programa que tem um primeiro momento em janeiro de 2023, uma dimensão emergencial, né? Nós vamos gerar 200 mil empregos, com investimentos em saneamento, né? Porque 80% dos bairros não tem água e esgoto tratado no Rio de Janeiro. Investimento em habitação, gente. Não é possível que o Rio de Janeiro, todo verão, conviva com as tragédias, né, da região serrana, das enchentes. Agora, ninguém quer morar em Pirambeira, em área de preservação ambiental ou em beira de rio. O problema é que o governo Cláudio Castro, nos últimos 4 anos, não entregou uma casa. Qualquer lugar civilizado do mundo, a política habitacional, né, e a habitação não é um problema individual das famílias. É um programa, é uma política do Estado. Agora, a SEAB, que é a Companhia Estadual de Habitação, assim como o DR, que cuida das estradas, assim como a FAETEC, assim como o Instituto Vital Brasil, que é o nosso Butantan, foram destruídos pela politicagem, pela má gestão. Candidato, falar um pouco de propostas, até porque o nosso tempo é limitado para dar tempo de abordar todos os temas. Você citou aí o transporte, que é um setor super sensível, a gente falou da segurança, mas o transporte está ali lado a lado e que vem sofrendo e muito. E a gente está num momento aí crucial também, não só por conta das eleições, mas por conta de mudança de concessão. Então eu queria falar de Supervia e queria falar primeiro de Barcas. Ano que vem, como o senhor sabe, vence a concessão, acaba o contrato de concessão, a atual detentora da concessão, a CCR, já afirmou que não tem interesse em renovar. Eu queria saber se o senhor, se eleito, como é que o senhor vê esse modelo atualmente implementado, que o senhor mesmo falou do esvaziamento no número de passageiros, e depois queria abordar um pouco a questão também da Supervia, que é essencial para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Claro, o problema do transporte, assim como nas demais dimensões da educação, saúde, segurança pública, deriva, né, de uma falta completa de um plano de desenvolvimento para o Rio de Janeiro. Há muitos anos o Rio não tem um plano estratégico, um plano de desenvolvimento e muito menos de gestão, né? Um governo do Estado que funcione para o cidadão, para as pessoas, para a sociedade, ao invés de funcionar tão somente para os políticos amigos do governador. Mas isso implica em mudar o atual modelo, por exemplo? É evidente, olha, nós vamos ter que ter esse diálogo com as concessionárias firme. E se, evidentemente, as concessionárias não cumprirem aquilo que está previsto no contrato, o Estado tem que fazer uma nova licitação e até em alguns casos o Estado tem que tomar conta do serviço. Tem que tomar conta do serviço. Que casos? A Barcas, por exemplo, você acha que é... As Barcas talvez seja isso, né? Agora, a situação do trem, e o trem, veja, o Rio é o estado mais metropolizado do Brasil. O Rio tem 40 mil quilômetros quadrados. A região metropolitana tem 8 mil quilômetros quadrados, ou seja, dos 17 milhões de habitantes do Rio, 12 milhões moram na região metropolitana. Nós temos 80% da população do estado
vivendo, e muitas vezes numa condição dramática de sobrevivência, né, de falta de qualidade de vida, em 20% do território. Esse território poderia ser integrado de maneira eficiente, qualquer lugar organizado, né, funciona dessa forma. Agora, o problema é que os lobbies do transporte coletivo, sobretudo de ônibus, né, ao longo dos últimos 30 anos, impediu investimento no sistema de trilhos. Então, você tem que melhorar o sistema de ônibus, que é importante, mas você tem que investir em trilhos no Rio de Janeiro. Então, o sistema de trens é estratégico, o sistema de metrô é estratégico. Eu vou tirar do papel a linha 3 do metrô. Tem dinheiro para isso? Ligando Itaboraí ao Rio de Janeiro. Olha, isso é fundamental. É o projeto de infraestrutura mais importante dos próximos 10 anos do Brasil. Isso cria uma nova dinâmica de desenvolvimento econômico no Rio, porque o leste metropolitano tem muito a crescer. Itaboraí, Saquarema, Maricá, onde está a produção do pré-sal, Niterói. Agora, você precisa melhorar também o sistema da supervia. O governador suspendeu temporariamente, espertamente, o aumento que ele queria dar, né, de R$ 7,00. Imagina o trabalhador, o gás de cozinha já está lá em cima, mais de R$ 100. A renda caindo, paga R$ 7,00, né, para ir e R$ 7,00 para voltar na supervia, que não oferece um serviço de qualidade. Então, nós temos que ter investimento privado e também investimento público, né, para melhorar a infraestrutura dessas redes. Em alguns lugares, em Belfor Roxo, né, em Nova Iguaçu, as pessoas não estão conseguindo porque os cabos de energia foram roubados. Bem, o Estado foi incapaz de prover a segurança, junto com a concessionária, do sistema, né, sobre o qual os trens passam. Então, isso é inadmissível, isso é um descaso com a população de baixa renda, a população mais pobre, porque, como eu disse, as pessoas levam hoje 3 horas para sair da Baixada Fluminense, para chegar aqui na Zona Sul do Rio, né, para trabalhar, e 3 horas para voltar. Você imagina se a gente tivesse um sistema de transporte de qualidade decente, digno para o povo trabalhador do Rio, as pessoas iam economizar 3, 4 horas por dia, né, para ir e voltar. Isso significa, gente, em 5, 6 dias de trabalho, 1 dia por semana, para a pessoa ir à igreja, né, para cuidar do filho, passear com o filho, ficar com o esposo, poder estudar, fazer um curso e melhorar a sua condição de ter uma oportunidade de um emprego melhor. Agora, as pessoas perdem 6 horas por dia no transporte caro e muito ruim do Rio de Janeiro. Mas tem solução. Candidato, queria falar um pouquinho só sobre o emprego. O senhor fala da geração de empregos, já vi falando em mais de uma entrevista, e falou aqui, logo nos primeiros anos, gerar 100 a 150 mil empregos com obras. O senhor agora colocou, a gente vai fazer obra, vai fazer saneamento, que é, enfim, um dos grandes déficits também no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. E o dinheiro para isso? O senhor fala muito de Niterói. Mas, por outro lado, aqui, Niterói teve um aumento grande na arrecadação no ano passado. Não no meu primeiro mandato. Primeiro mandato não tinha royalties. Agora, no segundo, só em 2021, teve 50% a mais do que o ano anterior. Mas nós conquistamos o primeiro lugar em gestão fiscal sem o recurso de royalties, investindo em modernização, investindo no desenvolvimento econômico, né, atraindo investimento público e privado. Você veja a gravidade da situação e aqueles que estão nos ouvindo. O Rio fez um acordo de recuperação fiscal em 2017. Pois bem, esse acordo o Rio deixou de pagar até hoje 6 bilhões de reais com a dívida da União por ano. Não é à toa que está conseguindo pagar salário em dia, porque nós estamos nesse acordo que suspendeu 6 bilhões de reais. Não é 6 milhões, 6 bilhões de reais de dívida do Estado com a União. Em 2017, a arrecadação do Estado foi 60 bilhões. 18, 60 bilhões. 19, 60 bilhões. 20, 60 bilhões. Ou seja, nós ficamos 4 anos no acordo de recuperação fiscal e nada foi feito na reforma do Estado, na modernização da gestão do Estado ou no incremento da atividade econômica para melhorar a performance da arrecadação. Veja, eu peguei a arrecadação em Niterói e dobrei sem os royalties, com o incremento da atividade econômica, atraindo investimentos, né, no desenvolvimento das vocações econômicas de Niterói, modernizando a gestão. Como é que pode as barreiras fiscais
que fiscalizam a entrada de caminhões, de cargas e o ICMS do Estado, ser comandada pela Secretaria de Governo, nesse desgoverno Cláudio Castro, ao invés da Secretaria da Receita, da Secretaria da Fazenda. Não tem como dar certo. Então é uma politicagem, fora outras coisas, porque as barreiras fiscais não estão sendo administradas. Gente, o Rio tem a carga tributária mais elevada do Brasil. Nós, consumidores de energia, e os empresários, os industriais, pagamos 32% no combustível e no ICMS de energia. Nós pagamos a maior tarifa de energia. Então, qual é o industrial, qual é o empresário que vai decidir investir no Rio, você pretende ao invés de isso? investir em São Paulo, no Paraná? Se a gente hoje tem uma carga tributária elevada, se a gente tem uma situação de violência descontrolada, e se nós temos um dos piores ensinos do ensino médio e não temos ensino técnico profissionalizante. Então, quando eu digo que há conserto, há conserto. Agora, nós precisamos desburocratizar, simplificar e gradualmente, com responsabilidade, reduzir a carga tributária sobre o investimento produtivo e privado, para atrair um investimento privado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era prefeito, eu vi que a indústria naval, que era a maior contribuinte de Niterói, estava caindo. E aí nós incrementamos várias atividades. Eu investi muito em saúde pública e transformei Niterói num cluster de saúde privado. Eu reduzi de 5% para 2% a alíquota do ISS desse setor e nós desenvolvemos uma estratégia de atrair investimentos. Aumentamos em 10 vezes os leitos e criamos mais de 30 mil empregos no setor, né, para enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem. Hoje, a maior arrecadação da cidade é do setor de saúde privado, né, porque nós saímos de 150 para 1.500 leitos, né, investindo e eu construí novos hospitais públicos, mas atraindo investimento, gerando emprego e renda, e a maior arrecadação de ISS hoje, mesmo tendo reduzido a carga tributária, mas pela ampliação da atividade econômica, mesmo no momento de crise do Estado e do Brasil, né, foi a estratégia de governo. Agora, na pandemia, além de criar o primeiro hospital do coronavírus, que salvou milhares de vidas, né, para pessoas pobres que não tinham UTI privado para ir, né, nós criamos um programa onde todas as pequenas empresas com até 19 funcionários, a prefeitura ajudou milhares de pequenas empresas a pagar o salário dos seus funcionários. Isso fez com que o centro de Niterói se mantivesse vivo, né? Que nenhum restaurante estivesse fechado. E agora as pequenas empresas estão sendo muito importantes para alavancar a economia nesse momento de retomada do pós-pandemia. O Rio tem a AG Rio e nós não temos nenhuma estratégia de apoio às pequenas empresas, que são as maiores geradoras de emprego e renda do Estado, né, e que sofreram mais com a crise econômica e com a pandemia. Eu vou ter uma linha de financiamento e um programa específico para as pequenas empresas do Rio, porque essas pequenas empresas têm um potencial extraordinário, inclusive no centro da cidade do Rio. Agora, o que falta, como eu disse, é boa gestão e é compromisso com a sociedade, com o povo. Rodrigo, acho que a gente teria muito mais tempo ainda para conversar aqui, mas o nosso tempo é curto. Acho que deu para a gente conversar sobre propostas, sobre ideias em várias áreas diferentes. E a gente, eu e Mariana, gostamos de encerrar aqui essas entrevistas de uma forma até mais light, né? Para tentar entender um pouco de quem é a pessoa, né, do Rodrigo Neves, né? O CPF em vez do CNPJ. Suas preferências pessoais. Então a gente gosta de propor uma espécie de um bate-bola aqui, um ping-pong, aquelas perguntas curtinhas, que a gente vai assim conhecendo um pouquinho do Rodrigo Neves. Vou começar aqui, você topa? Topo, claro. Quem tá na chuva é para se molhar. Então eu quero começar te perguntando assim, um livro de cabeceira. Olha, o livro de cabeceira que eu gosto muito de ler. Eu sou sociólogo de formação, então as memórias do Churchill na Segunda Guerra são extraordinárias, né? Eu gosto muito também de crônicas do Veríssimo, né? Então, para relaxar, as crônicas do Veríssimo, né? Um filme. Olha, eu também gosto muito de cinema quando eu tenho tempo, raramente se tem. Eu assisto muito, né, filmes. Então, recentemente, eu vi um filme, os filmes europeus, eu gosto muito dos filmes europeus e de filmes de ação. É? Um prato.
Prato, olha, um bife com arroz, feijão e farofa. Um lugar no Rio de Janeiro. Olha, o Rio é tão bonito, né? Tem lugares tão extraordinários, né? As praias do Rio, né? Alguma em especial? Olha, eu gosto muito de Copacabana, né? E Niterói, né? Niterói tem praias lindas, Itacoatiara, Camboinhas, são praias belíssimas. Então, eu não conseguiria viver numa cidade que não tem o mar. Eu adoro o mar e adoro olhar para o mar, para a praia. E quando eu posso, eu tenho 3 filhos e agora uma netinha pequenininha de 3 anos. E adoro a praia, adoro caminhar na praia. Eu acho que como todo carioca, né? E um esporte? Eu gosto de bicicleta e de correr, né? De fazer um Cooper e fazer. E eu faço, até porque para aguentar a jornada de 12, 14 horas de trabalho, de atividade, você tem que estar saudável, né? Fazendo atividade física. Eu estou com 45, vou fazer 46 anos. Depois dos 40, eu te aconselho, você tem menos de 40. 36. Pois é, depois dos 40, se cuida. Melhor encerrar agora essa entrevista. Rodrigo Neves, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT. Muito obrigado por mais essa entrevista com o nosso Band de Eleições. A gente vai continuar ao longo dos próximos meses entrevistando os candidatos ao governo do Rio de Janeiro. Obrigada pela sua participação, uma excelente noite. Obrigada, Fernando. Valeu, Maria. Tchau, gente.